Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 20 apresenta a ressurreição de Jesus e seus encontros com os discípulos, confirmando a vitória sobre a morte e fortalecendo a fé daqueles que o seguiram. O capítulo destaca a transformação do medo em alegria e a certeza de que crer em Cristo conduz a vida em seu nome. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 20 do livro de João da Bíblia. O túmulo vazio. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. 2 Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. 3 Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. 4 Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5 Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. 6 A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. 7 Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. 8 Depois o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. 9 Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. 10 Os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. 11 Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. 12 E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. 13 Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. 14 Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. 15 Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. 16 Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. 17 Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. 18 Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar João 20 de forma didática, dividindo o capítulo em partes para facilitar o entendimento. Em cada parte indicarei os versículos e depois explicarei o significado e a mensagem principal. Primeiro, o túmulo vazio, versículos 1-10. O que acontece? 1 Maria Madalena vai ao sepulcro bem cedo, versículo 1, e percebe que a pedra foi removida. 2 Ela corre para avisar Pedro e o discípulo amado, provavelmente João, versículo 2. 3 Os dois correm até o sepulcro, versículos 3-4. 4 Eles veem as faixas de linho e o lenço separados, versículos 5-7. 5 O discípulo amado entra, vê e crê, versículo 8. Porém, eles ainda não tinham entendido totalmente as Escrituras sobre a ressurreição, versículo 9. Significado:
Esse momento marca a primeira evidência da ressurreição. Detalhes importantes. 1. As faixas dobradas mostram que o corpo não foi roubado. 2. Se alguém tivesse roubado o corpo, não deixaria tudo organizado. Mensagem principal. 1. Jesus ressuscitou realmente. 2. Mesmo os discípulos ainda estavam aprendendo a compreender as Escrituras. 2. Jesus aparece a Maria Madalena, versículos 11 e 18, o que acontece? 1. Maria permanece chorando perto do sepulcro, versículo 11. 2. Ela vê 2 anjos onde o corpo de Jesus estava, versículos 12 e 13. 3. Em seguida Jesus aparece, mas ela não o reconhece, versículos 14 e 15. 4. Quando Jesus chama Maria, ela finalmente o reconhece, versículo 16. 5. Jesus pede que ela vá anunciar aos discípulos que ele voltará ao Pai, versículo 17. 6. Maria então anuncia, eu vi o Senhor. Versículo 18. Significado. Maria Madalena se torna a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Isso mostra que Deus valoriza quem o busca com sinceridade. 2. Jesus se revela de forma pessoal, ele chama Maria pelo nome. Mensagem principal. Jesus ressuscitado se relaciona pessoalmente com as pessoas. 2. Quem busca Deus com sinceridade o encontra. Voltamos a ler. Jesus aparece aos discípulos. 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 3. Jesus aparece aos discípulos. Versículos 19 e 23. O que acontece? Os discípulos estão com medo e com as portas trancadas. Versículo 19. 2. Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. 3. Ele mostra as mãos e o lado, provando que é ele mesmo. Versículo 20. 4. Jesus os envia em missão. Versículo 21. 5. Ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Versículo 22. 6. Fala sobre o perdão dos pecados. Versículo 23. Significado. Aqui Jesus. 1. Confirma sua ressurreição física. 2. Envia os discípulos ao mundo. 3. Começa a preparar a missão da Igreja. Mensagem principal. Quem segue Jesus recebe. 1. Paz. 2. Missão. 3. A presença do Espírito Santo. 4. Jesus aparece a Tomé, versículos 24 e 29. O que acontece? 1. Tomé não estava quando Jesus apareceu, versículo 24.
2. Ele diz que só acreditará se tocar nas feridas, versículo 25. 3. Uma semana depois Jesus aparece novamente, versículo 26. 4. Jesus convida Tomé a tocar nas feridas, versículo 27. 5. Tomé declara, Senhor meu e Deus meu. Versículo 28. 6. Jesus diz, felizes os que não viram e creram. Versículo 29. Significado: Tomé representa muitas pessoas que precisam de provas para crer. Jesus não rejeita Tomé. Pelo contrário, ele o ajuda a crer. Mensagem principal: a fé verdadeira. 1. Não depende apenas de ver. 2. Mas de confiar em Deus. 5. O propósito do Evangelho. Versículos 30 a 31. O que acontece? João explica por que escreveu o Evangelho. 1. Jesus fez muitos outros milagres. Versículo 30. 2. Mas os registrados foram escritos para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 31. Significado: o objetivo do Evangelho não é apenas contar história. É levar as pessoas a 1. Crer em Jesus. 2. Receber vida espiritual. Mensagem principal: a fé em Jesus traz vida verdadeira. Resumo da mensagem de João 20. Este capítulo ensina 5 verdades principais. 1. Jesus realmente ressuscitou. Versículos 1-10. 2. Jesus se revela a quem o busca. Versículos 11 e 18. 3. Jesus traz paz e missão aos discípulos. Versículos 19 e 23. 4. A fé é confiar mesmo sem ver. Versículos 24 e 29. 5. Crer em Jesus traz vida eterna. Versículos 30 a 31. Mensagem central do capítulo: a ressurreição de Jesus prova que ele é o Filho de Deus, e todos que creem nele recebem vida verdadeira. Vou explicar o Evangelho de João capítulo 20 de forma simples, didática e organizada por partes, mostrando o significado da mensagem e as conexões com o Antigo Testamento. Esse capítulo descreve a ressurreição de Jesus, que é o evento central da fé cristã. Primeiro, o túmulo vazio, versículos 1-10, versículo 1. Maria Madalena vai ao sepulcro bem cedo, ainda escuro, e vê que a pedra foi removida. Significado: isso indica que algo extraordinário aconteceu. Ela pensa inicialmente que o corpo foi retirado. Versículo 2. Maria corre para avisar. 1. Simão Pedro. 2. O discípulo amado, tradicionalmente entendido como João. Ela diz, tiraram o Senhor do sepulcro. Ou seja, ela ainda não entende a ressurreição. Versículo 3-7. Pedro e o outro discípulo correm ao túmulo. Eles encontram 1. As faixas de linho. 2. O lenço dobrado separadamente. Significado: se alguém tivesse roubado o corpo, não deixaria as roupas organizadas. Isso indica que Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro. Versículo 8-9. O discípulo amado entra e crê. Mas o texto diz, versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. Ligação com o Antigo Testamento. A ressurreição já estava anunciada. Livro dos Salmos 16 de outubro. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Livro de Isaías 53, 11. Fala que o servo de Deus veria a luz da vida depois do sofrimento. Segundo, Jesus aparece a Maria Madalena, versículos 11 e 18. Versículos 11 e 13. Maria fica chorando no túmulo. Ela vê 2 anjos vestidos de branco. Eles perguntam, por que você está chorando? Versículos 14 e 15. Jesus aparece, mas Maria não o reconhece e pensa que é o jardineiro. Isso acontece porque 1. Ela estava chorando. 2. Não esperava que Jesus estivesse vivo. Versículo 16. Jesus chama Maria. Quando ela ouve seu nome, imediatamente reconhece Jesus. Ela responde, Rabone, Mestre. Significado: mostra que Jesus conhece cada pessoa individualmente. Lembra a imagem do bom pastor. Ligação com o Antigo Testamento. Essa ideia aparece em
Livro de Isaías 43:1. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Versículo 17. Jesus diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Significado. Jesus está dizendo que sua missão continua, pois ainda irá. Primeiro, subir ao Pai, ascensão. Segundo, enviar o Espírito Santo. Versículo 18. Maria Madalena vai anunciar, eu vi o Senhor. Ela se torna a primeira testemunha da ressurreição. Terceiro, Jesus aparece aos discípulos. Versículos 19 e 23. Versículo 19. Os discípulos estão reunidos com medo. As portas estão trancadas. Então Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. Significado. Eles estavam com medo e culpa. Jesus traz paz e perdão. Versículo 20. Jesus mostra, primeiro, as mãos. Segundo, o lado perfurado. Isso prova que é realmente ele. Os discípulos ficam cheios de alegria. Versículo 21. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Significado. Os discípulos agora recebem uma missão, continuar a obra de Jesus no mundo. Versículo 22. Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Ligação com o Antigo Testamento. Esse gesto lembra a criação do ser humano. Livro de Gênesis 2:7. Deus soprou o fôlego de vida no homem. Assim, simbolicamente, Jesus está mostrando uma nova criação espiritual. Versículo 23. Jesus fala sobre perdão de pecados. Significado. Os discípulos têm a missão de anunciar o perdão de Deus através do Evangelho. Quarto, Jesus aparece a Tomé, versículos 24 e 29. Versículos 24 e 25. Tomé não estava presente na primeira aparição. Ele diz, se eu não vir, não creirei. Ele queria prova física. Versículos 26 e 27. Uma semana depois Jesus aparece novamente. Ele diz a Tomé, coloque o dedo aqui. Pare de duvidar e creia. Jesus mostra que conhecia as dúvidas de Tomé. Versículo 28. Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. Essa é uma das declarações mais claras da divindade de Jesus em toda a Bíblia. Versículo 29. Jesus diz algo muito importante, felizes os que não viram e creram. Significado. Essa frase fala diretamente das futuras gerações de cristãos que creriam sem ver Jesus fisicamente. Quinto, o propósito do Evangelho. Versículos 30 a 31. Versículo 30. O autor explica que Jesus fez muitos outros milagres. Nem todos foram registrados. Versículo 31. O objetivo do livro é declarado claramente. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mais, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Significado. O Evangelho foi escrito para 1. Mostrar que Jesus é o Messias. 2. Levar as pessoas à fé. 3. Oferecer vida eterna. A mensagem principal de João 20. Este capítulo ensina 4 verdades fundamentais. Primeira, Jesus realmente ressuscitou. O túmulo vazio e as aparições confirmam isso. Segunda, a ressurreição já estava prevista, no Antigo Testamento, Salmos e Isaías. Terceira, Jesus transforma medo em alegria. Os discípulos estavam com medo, mas depois ficam cheios de fé. Quarta, a fé não depende de ver. A verdadeira fé é confiar em Jesus mesmo sem vê-lo fisicamente. Resumo simples. João 20 mostra 1. O túmulo vazio. 2. Jesus aparecendo a Maria Madalena. 3. Jesus aparecendo aos discípulos. 4. Jesus ajudando Tomé a vencer a dúvida. E termina explicando, a ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus e que quem crê nele recebe vida eterna. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você.
A compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!